Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, num momento de muita preocupação e de angústia, até diria, por parte de muitas pessoas, uma ansiedade muito grande também, o momento em que o planeta, teme o coronavírus, e o Brasil não é diferente. Claro que a gente tem que dissociar o sentimento do alarmismo para o sentimento do alerta. Aliás, eu vejo que tudo que está acontecendo no Brasil hoje é bastante aceitável, principalmente para se evitar o que aconteceu na Itália, por exemplo, em alguns outros países. Por isso não havia o menor clima para que o futebol continuasse com bola rolando por aqui, né? De maneira irresponsável, algumas federações vão manter as partidas acontecendo. Na manhã desta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol cancelou por tempo indeterminado, paralisou por tempo indeterminado os campeonatos das séries A1, A2 e A3, enfim, da B, que nem começou ainda. Os principais campeonatos do país também pararam, vão parar, né? E só alguns poucos campeonatos em que vai continuar a bola rolando. Eu queria explicar aqui para algumas pessoas que não entenderam o seguinte: manter o futebol com portões fechados, você evita, por exemplo, que as torcidas participem de aglomerações, mas você coloca os jogadores em risco. Você tem que ter trio de arbitragem, você tem que ter funcionário, você tem que ter polícia. Com os times jogando, você é obrigado a manter os CTs e os clubes em funcionamento, né? Porque toda a cadeia logística que envolve um time de futebol, as pessoas que trabalham na fisioterapia, no departamento médico, enfim, do mais simples funcionário do clube, o jardineiro, até o técnico, no caso do Santos, que é um senhor de 73 anos, até o presidente do Santos, que já é um senhor também, que se eu não estiver equivocado aí na faixa dos 70 anos, que precisariam cumprir algumas obrigações. Uma irresponsabilidade colocar pessoas do grupo de risco e o cidadão comum, enfim, numa condição de perigo. Então, assim, é triste para a gente que ama o futebol, que ama o clube, que gostaria de ter os jogos acontecendo regularmente. É ruim para o canal, que acabou de completar um ano, a gente ter que parar, ou pelo menos reduzir as nossas gravações e tentar pensar aqui em alguma fórmula que desperte o interesse de vocês que estão aí do outro lado, para continuar prestigiando o canal, né? Até porque a gente tem aqui algum retorno, não é um retorno absurdo, mas a gente tem sim algum retorno. Se vocês não assistirem as nossas pautas aqui, as nossas discussões no canal, a gente acaba perdendo, eu, produtor, enfim, a gente acaba perdendo um pouco também com isso. Mas nada que se compare com a vida das pessoas, o que é o mais importante. Eu tenho visto alguns amigos, algumas pessoas que eu conheço de rede social também, dizendo assim: olha, eu não entendo por que com tão poucos casos a gente está parando o país da forma como está parando. É porque, em primeiro lugar, nem as nossas próprias autoridades de saúde têm certeza do que pode acontecer se nós tivermos uma quantidade absurda de casos. Nós não temos nem leitos hospitalares suficientes, equipamentos talvez, para dar conta de casos mais graves. A Itália está vivendo esta condição e é um país europeu, um país menor, mais fácil de ser administrado do que um país do tamanho do Brasil. Porque a gente não pode achar que os problemas que nós enfrentamos e que a nossa realidade, que a bolha que a gente cria em torno de nós mesmos, que a nossa timeline do Twitter, ou do Facebook ou do Instagram são a realidade absoluta. Uma coisa que para mim é normal, para quem está lá no meio da floresta amazônica ou no meio da caatinga no Nordeste, a realidade destas pessoas é muito diferente. São brasileiros, e tantos que a gente como jornalista, eu há mais de 25 anos, colho depoimentos do tipo: famílias que moram em áreas muito humildes, famílias de 5 pessoas que têm uma escova de dente para compartilhar entre todas elas, né? Pessoas que fazem aferição de pressão arterial em praça pública, e que aí o enfermeiro perguntando para ele, ele diz assim: olha, sua pressão está altíssima. Você nunca mediu, nunca aferiu a pressão? O cara fala: não, nunca fiz esse exame. Ninguém me contou, eu vi, eu editei material com este tipo de depoimento. Então o nível de desinstrução, de falta de informação da população é um negócio muito sério. E quem tem conhecimento, quem tem capacidade, tem a obrigação
de ajudar as pessoas que não têm conhecimento num momento como esse, né? Nem que custe a nós parar uma coisa que nos traz tanta alegria, que é o futebol, que nos deixa nervosos eventualmente, que nos traz problemas, mas que tem essa condição de mexer com o nosso emocional, a ponto de transformar o nosso final de semana, a nossa noite de quarta-feira, numa noite bem dormida ou numa noite mal dormida, num final de semana em que a gente sorriu, num final de semana em que a gente fica bravo, né? Então, é muito difícil brincar com esse tipo de coisa. É um negócio muito sério. Porque será que o mundo inteiro está fazendo o que está fazendo? Verbas sendo liberadas para a saúde, questões envolvendo recursos para a própria iniciativa privada não parar, não fechar as portas, o fechamento de fronteiras. Os Estados Unidos estão fazendo isso, os países da Europa também estão, a América do Sul em geral também está fazendo, menos o Brasil. O pedido de todos os especialistas, a grande maioria deles, médicos que atuaram durante tantos e tantos anos em grandes instituições e que estudaram para isso, dizendo para as pessoas: fiquem em casa, não vão ao cinema, não vão ao shopping, não vão ao futebol, tomem cuidado, mudem os hábitos de higiene das mãos principalmente. Quem tem problema aqui na Baixada, que é direto de rinite, de coceira no nariz, no olho, tem que se policiar para não ficar coçando o rosto o tempo inteiro, né? É um negócio muito sério, porque se a gente que trabalha com informação não disser para as pessoas que elas correm perigo, este sangue estará nas nossas mãos. E com o futebol não é diferente. Além do técnico, do presidente, dos jogadores, dos árbitros e dos jornalistas e do torcedor, existem os pais de família, existem os seres humanos que lá estão todo dia em busca do melhor para elas, para estas pessoas, para que elas sejam felizes basicamente, para que elas tenham saúde, que é o que a gente sempre pede a Deus quando um filho nasce, que tenha saúde e não é da boca para fora, porque é a coisa mais importante. Para a gente é ter um filho com saúde, e para nossa família e eu fico pensando em quem não tem condição. Eu fico pensando nas pessoas, quando, se Deus quiser não vai acontecer o pior, mas se isso se alastrar entre as pessoas que não têm informação, que não têm condição, como é que isso vai ser resolvido? Então a gente tem que pedir iluminação, uma luz na cabeça de quem comanda. A gente tem que pedir pelas pessoas que têm poder de decisão no Brasil, que elas coloquem a mão na consciência, nas cidades, nos estados, todas elas, para que os profissionais de saúde sejam tocados por uma energia maior, para que eles possam ajudar as pessoas que precisam. E eu repito, o futebol não é diferente. Então não fazia o menor sentido o futebol continuar, né? A gente tem uma notícia no Santos hoje, que é a possibilidade do Aguilar ser vendido para o Atlético Paranaense, metade dos direitos dele, por 10 milhões de reais, que vai ajudar as contas do Santos, porque como é que os clubes vão fazer sem receita, sem jogo, né? É um negócio que a gente vai ter que pensar daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, talvez daqui a alguns meses. Mas que, por outro lado, se a gente for enxergar o lado bom, talvez definitivamente nos obrigue a viver uma temporada 2021, né? Ao invés de uma temporada 20 por completo, até para o Santos ia ser bom, uma temporada 2021, porque o medo que a gente tem em relação às campanhas que o clube vem fazendo, a campanha que o clube vem fazendo é que ao final do ano a gente tivesse correndo o risco de cair para a Série B. Se você tem uma temporada 2021 igual ao calendário europeu, dá tempo da gente se recuperar, dá tempo do Gesualdo colocar o trabalho dele, ou se não der, que ele possa ser substituído por um outro profissional que faça. Se o Pérez não conseguir colocar o clube nos eixos, que um outro presidente a partir de janeiro que o faça. Então a temporada 2021 seria ótima, seria o lado bom de toda esta crise, porque inclusive a gente poderia vivenciar a experiência de jogar no meio do ano amistosos contra os times da Europa. Mas como é que fica o campeonato estadual? Não sei. Talvez pulverizado ao longo da temporada.
Eu sei que os clubes como a Portuguesa Santista, por exemplo, tem folha de pagamento e tem organização, tem um organograma que termina agora em maio, que terminaria agora em maio. E como é que a Portuguesa Santista vai fazer? Como os clubes em geral destas divisões vão fazer? Então, meus caros, é uma coisa que não dá para ter resposta. A gente só vai ter resposta depois que essa situação passar, porque eu levo para a vida um ditado que diz assim: não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe, né? Essas coisas acontecem até para a gente aprender, para a gente reduzir certos comportamentos, para ficar talvez mais próximo da família, para se preocupar mais com o próximo, para se preocupar mais com o colega de trabalho, com a pessoa que você atende num comércio, né? Porque olha o tamanho do problema econômico que o país está enfrentando por causa de uma pandemia, um problema que não surgiu aqui, surgiu fora, mas ia chegar aqui, a gente sabia disso, né? Então, o que as autoridades de saúde dizem é o seguinte: fiquem em casa, sabe por quê? Porque quanto mais rápido passar, mais a ciência vai conseguir desenvolver medicamentos, uma vacina, quem sabe, e você vai diminuir o número de pessoas doentes. Você vai diminuir a frequência das pessoas a hospitais, a pronto-socorros, o que pode causar um colapso na saúde. Eu acho que isso tinha que ser muito explicado para as pessoas entenderem o porquê de evitar a rua, o porquê de evitar a aglomeração, para que as pessoas não sobrecarreguem um sistema de saúde que, apesar dos pesares, cumpre uma função que é um negócio inexplicável para tanta dificuldade que nós temos no sistema público de saúde do Brasil. Então, é isso basicamente. Ficar em casa para que você não se contamine ou para que não contamine outras pessoas, para evitar que isso cresça de uma forma que seja mais difícil de ser combatida. O que está acontecendo no Brasil hoje não é uma preocupação fora do comum, é uma prevenção. O que não quer dizer, meus caros, que você, dependendo da sua situação, se você pode fazer o chamado home office, ótimo, é uma possibilidade que a tecnologia permite a alguns. Se você não tem como e você tem que ir à rua, tome todos os cuidados. Lave as mãos, use o álcool gel, cuidado com o contato nos olhos, na boca e no nariz. Ao encontrar as pessoas, lembrem-se de conversar a uma certa distância, lembrem-se de não tocar as mãos, né? Porque basta um infectado para você acabar contaminando 3, 4 pessoas. Então, são medidas que precisam ser divulgadas, porque eu, por exemplo, eu não tenho como ficar em casa. O produtor vai ficar, porque a escola suspendeu. Ele vai ficar em casa. Eu não tenho como. Eu tenho meu programa de rádio, que, aliás, creio ter uma importante função social neste momento. Estou mudando a pauta do programa para a gente tentar prestar serviço às pessoas sem alarmismo, né? Sem sensacionalismo. Eu tenho que dizer para vocês aqui que vai ser uma dificuldade para a gente tocar o Esporte em Destaque. Eu já falei com o Vitor, já falei com o Tony. É provável que a gente, durante um período, elimine a edição de sexta-feira. A gente só mantenha o programa de segunda e quarta, talvez com um break a mais, até para compensar os apoios que a gente tem e que não vão ser exibidos uma vez por semana. Diminuir talvez 10 minutos o programa. Essa semana eu ainda vou cumprir uma agenda, mas a partir de semana que vem eu vou mudar. Eu não vou, por exemplo, convidar algumas pessoas para ir ao programa, alguns colegas como o Felipe Camargo, que esteve lá nesta segunda-feira, não por ele, mas por todos, né, ou por qualquer outro convidado. Não faria sentido, eu vou me expor, vou expor o Tony, vou expor o Vitor, né, os meninos lá do Boc News, que fazem a produção, e as próprias pessoas que vão participar do programa. Então a gente deve ter essa redução. No Entre Linhas, que é o programa que eu apresento no rádio, continua. O meu trabalho na TV também continua. Até porque eu preciso comer, preciso pagar minhas contas, eu não tenho como não ir trabalhar. E é nessa hora, porque quando alguns reclamam dos jornalistas do Brasil, é nessa hora que nós jornalistas vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Alguns podem escrever de casa,
quem trabalha com assessoria, colunistas de jornal, enfim, até alguns sites o pessoal pode escrever de casa. Mas quem trabalha com rádio e televisão como eu, não tem como não ir para o front. E a gente vai para dizer para as pessoas, tenham calma, não entrem em pânico, não devastem as prateleiras dos supermercados estocando comida, porque quem está fazendo isso está tirando de outras pessoas que não tiveram tempo nem dinheiro para comprar naquela oportunidade um papel higiênico, uma água mineral, um produto de limpeza. Não faça isso. O pânico leva a esse tipo de situação. Uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você se deixar levar pelo desespero. Então, assim, não entre em pânico, faça as coisas no seu ritmo. Claro, em termos de diversão, você vai ter que colocar as séries em dia. Até as novelas vão reprisar, né? Então põe as séries em dia, assista as séries. Você tem aí os streamings, assista um filme, assista uma série, leia um livro, que é muito importante também, né? Se você tiver livros em casa, leia. Não desabasteça o mercado que você pode continuar mantendo economicamente girando. Faça o que estiver ao seu alcance. Vá ao mercado, faça suas compras, compre seus remédios. Os restaurantes talvez mudem um pouco o seu procedimento. Não dá para cozinhar para as pessoas irem aproveitar. Faz um delivery, enfim. Né? Quem já tem, ótimo. Quem não tem, aperfeiçoe. E a gente que é brasileiro, que dá nó em pingo d'água, que vende o almoço para comprar a janta, a gente vai ter que dar um jeito de entender essa realidade, ser criativo, contar com a força de muita gente para que a gente supere, e nós vamos superar essa adversidade, como tantas e tantas vezes o brasileiro já superou e o ser humano, o homem, já superou, né? Porque eu ouço as pessoas dizerem que o mundo hoje é ruim, é pior. Não é de fato. As pessoas vivem mais, vivem melhor, tem a tecnologia a serviço de tantas coisas boas. É que as coisas ruins do passado a gente não sabia porque não tinha celular, não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha câmera. Né? Peguem a história da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em detalhes, e vocês vão ler e acompanhar coisas que certamente hoje seriam absurdas, né? Então hoje a gente tem acesso à informação, e muita informação. Por isso há a sensação de que o mundo piorou. Eu não quero crer nisso. Quero achar que o mundo pode melhorar sempre. Então, meus caros, produtor, tempo, por favor. Hoje eu falei muito. 17. 17? Então, o que eu peço para vocês nesse momento é assim, vai dar saudade? Vai. Mas a gente vai tentar aqui, né? Eu vou tentar aqui. Eu vou relembrar de jogos que marcaram a história do Santos e a minha história como torcedor. São apenas histórias. E nós, jornalistas, aprendemos que uma boa história vale muita coisa. A gente vai tentar contar aqui algumas histórias. Vamos fazer aquela brincadeira, eu e o produtor jogando. Temos um desafio de FIFA para fazer Santos versus Santos, mas vamos tentar jogar aí contra os times da Libertadores. Né? Vamos esperar o que vai acontecer nos próximos dias para a gente dialogar sobre o futuro do clube, quem sabe falar sobre sugestões, falar sobre as nossas revelações, os assuntos que são importantes historicamente para o clube, se a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Vamos tentar, vamos fazer isso por aqui, vamos buscar essa possibilidade de manter o canal ativo, trazer alguma coisa de legal para vocês e, havendo informação dentro do mundo do futebol, especificamente do Santos, a gente traz por aqui sim, tá certo? Eu queria nesse momento, antes de encerrar o vídeo, agradecer aos nossos patrocinadores, porque acreditar, e eu vejo às vezes alguns de vocês reclamando do tempo aqui dos testemunhais, os contratos foram todos feitos em cima de testemunhal, né? Então acreditar no trabalho, num momento como esse, é louvável e eu agradeço de coração, porque a nossa audiência deve dar uma estabilizada, talvez dê uma caída, enfim, por conta da ausência dos jogos, mas todos os apoiadores entendendo este momento. E, por exemplo, no caso do Peter e da Dani lá da fisioterapia, as pessoas que convivem com dor, elas não podem parar os tratamentos delas. Eu sei que eles lá estão tomando cuidado para higienizar o máximo possível a clínica, para que as pessoas possam lá usar os aparelhos, fazer o atendimento delas tranquilamente, porque elas precisam daquilo. É isso que eu falo, tem coisa que você não pode parar. Quem tem dor e precisa do trabalho da fisioterapia não pode parar.
Se você precisa comprar um óculos, por exemplo, desculpa, eu não quero que isso pareça uma coisa oportunista comercial, mas se você precisa de um óculos, você vai ter que ir na Ótica Gabs, vai precisar do seu óculos por qualquer motivo, você não vai postergar isso, né? Se o seu computador der um problema, principalmente para quem trabalha home office, se der um problema de software e não der um problema de hardware, o Rafa da Exatec Informática entra por TeamViewer no seu computador e resolve lá talvez uma configuração, outra seu problema. A gente não pode abrir mão de contar com esse tipo de profissional. Então, meus caros, é isso. Eu nem vou dar a ficha dos patrocinadores. Eu acho que hoje vocês entenderam o recado. Então eu agradeço a Dani, eu agradeço ao Peter, agradeço a Tati da Ótica Gabs, agradeço ao Rafa da Exatec Informática, agradeço ao Dr. Nelson Marfil da Endocentro, que está com a gente lá no Boc News, de todos os apoiadores que estiveram aqui com a gente, alguns que estavam para voltar e agora a gente não sabe como é que vai ficar. Enfim, é isso. E nesse momento, o que a gente pode pedir para vocês aí do outro lado? Para quem gostar um pouco do nosso trabalho aqui, acreditar no que a gente fala, e tudo que eu disse nesse momento aqui não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nomes, não tem nada a ver com figuras, não tem nada a ver com direita, esquerda, centro, alto, baixo, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando para o ser humano, e não para o cara que tem tendência a isso, aquilo. Ah, mas pode ser uma teoria da conspiração, a China pode ter... Até pode, eu não duvido de mais nada nessa vida. Mas já que a coisa está nesse pé, a gente precisa sobreviver, né? Em todos os sentidos. Na questão da nossa saúde e sobreviver economicamente. Continuar fazendo com que as coisas andem, não parem, né? Isso talvez seja o pior. E entender que, sim, temos grupos de risco. Sim, temos idosos que correm mais perigo, mas temos 80% das pessoas que se recuperam e na grande maioria dos casos são sintomas leves. Porém, se nós não tivermos o entendimento de que é preciso ser estratégico e ser preventivo, a gente pode ter uma situação mais grave no Brasil. Então, meus caros, é isso. A gente vai tentando por aqui, como eu disse. E eu tenho que pedir para vocês continuarem aqui prestigiando o canal, curtindo este nosso vídeo, né? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando com os amigos no grupo do WhatsApp, na rede social, enfim, porque a gente vai enfrentar a crise trabalhando. Nós vamos enfrentar a dificuldade e o medo trabalhando, com a cara na rua. Se tiver que usar máscara, a gente usa, com álcool gel a postos, e eu espero que a gente possa encontrar no mercado, porque é o que eu digo, não adianta alguns terem muito e outros não terem nada. Vai lá, o cara compra 15 caixas de álcool gel, beleza, ele tem um estoque para os próximos 20 anos, e o vizinho dele morrendo porque não conseguiu limpar a mão. Então a gente tem que ser menos egoísta, tem que pensar mais no próximo, e quando esse tipo de coisa acontece é bom para colocar a mão na consciência. Tá certo, meus caros? Eu vou fechando esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.